Tornou-se uma sensação global, com os paparazzi constantemente a seguir seus passos. Mas por trás da fama e da fortuna, havia uma mulher que achava tudo isso avassalador. Apesar de seu sucesso nas telonas, Bardot sempre foi extremamente reservada sobre sua vida pessoal e seus relacionamentos. O constante escrutínio da mídia, combinado com um desequilíbrio em sua vida privada, levou a inúmeras tragédias pessoais. Agora, depois de experimentar tanto os altos quanto os baixos, ela vive uma existência muito mais tranquila e melancólica. Vamos nos aprofundar nas lutas ocultas dessa atriz lendária, começando com sua difícil infância. As lutas não contadas de sua infância. Embora Brigitte tenha crescido em um luxuoso apartamento de 7 quartos, em um bairro rico de Paris, sua infância foi longe de ser ideal. De acordo com a biografia de 2013 de Barnett Singer, Brigitte Bardot, a biógrafa, seus pais, Louis Bardot e Anne-Marie Moussel, mantinham uma casa estritamente católica e conservadora. Eles controlavam meticulosamente o que Brigitte e sua irmã, Mijanou, usavam todos os dias e insistiam para que as meninas seguissem uma etiqueta social rígida. Moussel era particularmente controladora em relação às pessoas com quem suas filhas podiam socializar, fazendo Brigitte se sentir inferior, ou, no pior dos casos, profundamente isolada e sozinha. Um incidente particularmente perturbador aconteceu quando Louis e Moussel mataram o coelho de estimação de Brigitte, Noirot, e o serviram no jantar, um evento que provavelmente influenciou seu ativismo posterior pelos direitos dos animais, mas sobre isso depois. Além das rígidas regras domésticas, a distância emocional entre Brigitte e seus pais apenas aprofundava seu sentimento de isolamento. Sua mãe, Anne-Marie, era especialmente fria e exigente, frequentemente criticando a aparência e o comportamento de sua filha. Essa desaprovação implacável teve um impacto significativo na autoestima de Brigitte, fazendo-a sentir-se constantemente inadequada. As interações sociais também não eram melhores. As irmãs Bardot não podiam brincar com crianças que não atendiam aos padrões exigentes de seus pais, o que a alienava ainda mais. Como Brigitte contou mais tarde a Singer, ela e Mijanou certa vez quebraram um vaso no apartamento da família. O pai delas respondeu com 20 chicotadas em ambas. No entanto, a verdadeira dor emocional veio depois, quando Louis e Anne-Marie começaram a se referir às meninas com o pronome formal vous, uma palavra reservada para estranhos ou conhecidos formais. Essa mudança linguística simbolizava a distância emocional entre eles, fazendo Brigitte se sentir ainda mais abandonada. Outro capítulo doloroso da infância de Brigitte aconteceu na escola de balé. Com apenas 13 anos, ela foi aceita no prestigiado Conservatório de Paris, mas a intensa competição e o ambiente severo eram difíceis de suportar. Brigitte lembrou mais tarde das críticas severas de seus instrutores, que apenas aprofundaram os sentimentos de inadequação que ela já enfrentava em casa. Embora amasse dançar, a pressão e a falta de incentivo a deixaram desanimada e desvalorizada. Apesar do impacto duradouro dessas experiências, Brigitte expressou uma apreciação relutante pelo amor rígido que recebeu. Meus pais me deram uma educação severa, ela refletiu certa vez. Às vezes, isso me causava dor, mas hoje sou grata por isso. A musa de Saint-Tropez. Brigitte Bardot é mais conhecida como uma estrela de cinema francesa, modelo e um dos mais icônicos símbolos sexuais das décadas de 1950 e 60. Suas atuações em 1960, uma série de filmes, a tornaram um ícone global de moda e beleza, sendo creditada por popularizar o biquíni
e influenciar inúmeras tendências de penteados e moda. Ao longo de sua carreira, Bardot apareceu em 48 filmes, com seus papéis mais notáveis em E Deus Criou a Mulher, 1956, e A Very Private Affair, 1962. Dirigido por Roger Vadim, o primeiro filme de Bardot a apresentou como Juliette Hardy, uma mulher de espírito livre que conquista o coração de 3 homens, um papel que destacou tanto sua presença inegável nas telas quanto seu talento bruto para a atuação. Este filme não apenas a estabeleceu como um símbolo sexual, mas também ajudou a trazer atitudes mais abertas em relação à sexualidade no cinema. Com base em seu sucesso inicial, Bardot continuou a estrelar uma variedade de filmes, tanto populares quanto aclamados pela crítica. Em 1962, ela liderou A Very Private Affair, dirigido por Louis Malle, onde interpretou Jill, uma personagem que lida com as pressões da fama, uma trama que refletia as próprias experiências de Bardot como figura pública. O filme explorou as dificuldades de viver sob os olhos do público, tocando na vulnerabilidade e no isolamento que vinham com tamanha intensidade de escrutínio. O alcance de atuação de Bardot foi ainda mais evidenciado na obra-prima de Jean-Luc Godard, Le Mépris, Desprezo, de 1963, considerada um dos melhores filmes do cinema francês. Nela, Bardot interpretou Camille Javal, uma mulher cujo casamento se desfaz durante a produção de um filme. A performance de Bardot foi aclamada por sua profundidade emocional e o próprio filme refletia sobre a interseção entre arte e comércio na produção cinematográfica, com a interpretação de Bardot como uma esposa desiludida, acrescentando uma camada de complexidade emocional à narrativa. Sua versatilidade continuou a brilhar em Viva Maria, 1965, uma comédia de aventura na qual ela estrelou ao lado de Jeanne Moreau. Dirigido por Louis Malle, o filme, ambientado no início do século XX na América Central, mostrava Bardot e Moreau como duas revolucionárias. O sucesso comercial do filme destacou a habilidade de Bardot em dominar a comédia e as atuações em grupo, provando ainda mais seu talento além dos limites do drama. Além de suas conquistas cinematográficas, Bardot também foi cantora, lançando um álbum intitulado Brigitte Bardot Sings em 1963. Poucos sabem que, antes de atuar, Bardot foi treinada como bailarina de balé clássico, uma paixão que ela perseguiu por vários anos antes de se dedicar ao cinema. Como a mulher mais fotografada do mundo, Bardot ganhou títulos como Sex Kitten e Princesa do Pucheiro. Seu status como um símbolo sexual internacional foi solidificado por sua beleza cativante, presença magnética nas telas e o impacto cultural de E Deus Criou a Mulher, onde ela quebrou normas sociais ao interpretar uma mulher desinibida e de espírito livre, despertando uma fascinação global. Com seu cabelo loiro bagunçado, traços marcantes e estilo distinto, Bardot se tornou um símbolo de sensualidade e libertação. Seu comportamento despreocupado, muitas vezes exageradamente sexual, tanto nas telas quanto fora delas, junto com sua adoção do naturalismo na moda, indo descalça ou optando por roupas casuais, porém reveladoras, ressoava com a revolução sexual da época. Isso a tornou uma pioneira na libertação sexual das mulheres e uma referência de estilo, eternizando sua imagem na imaginação cultural. Poucos lugares em Saint-Tropez, de suas lojas e restaurantes às suas galerias de arte e vilas, não possuem uma fotografia de sua musa mais famosa, Brigitte Bardot. Sua influência na moda, no cinema e na cultura pop foi tão profunda que deixou um legado duradouro de beleza, estilo e talento
que continua a inspirar mulheres ao redor do mundo. Após seu papel inovador em E Deus Criou a Mulher, Bardot transformou o biquíni em um item essencial global. Bardot também introduziu o icônico decote Bardot, um estilo largo e com ombro à mostra que continua sendo um clássico da moda até hoje. Seu visual de maquiagem natural, que abraçava um ideal de beleza mais descontraído e sensual, desafiava os padrões rígidos e formais das décadas anteriores. Além da moda, a ousadia de Bardot e seu estilo de vida progressista ajudaram a redefinir a feminilidade, tornando-a um símbolo de mudança social e libertação para as mulheres. Apesar de sua carreira deslumbrante, Bardot sempre foi notoriamente reservada sobre sua vida pessoal e seus relacionamentos. Seu primeiro marido, o diretor Roger Vadim, uma vez comentou que Bardot nunca se importou muito com o glamour de Hollywood, uma jornada romântica tumultuada. A história romântica de Bardot foi tão dramática quanto sua carreira. Ela conheceu o diretor francês Roger Vadim em 1950, e o casal se casou no dia 21 de dezembro de 1952, logo após o 18º aniversário de Bardot. Vadim dirigiu Bardot em E Deus Criou a Mulher, 1956, que marcou tanto sua estreia como diretor quanto o papel de destaque de Bardot. Durante as filmagens, ela iniciou um caso com o coastro Jean-Louis Trintignant, o que levou ao divórcio amigável com Vadim em 1957. Eu sabia o que estava acontecendo e meio que esperava por isso. Vadim confessou mais tarde, de acordo com o The Sydney Morning Herald. Eu sempre preferiria ter esse tipo de esposa, sabendo que ela me trai, do que possuir uma mulher que só me ama e ninguém mais. Eu queria uma mulher com espírito, com joie de vivre, uma mulher com senso de aventura e curiosidade sexual. Vadim casou-se depois com a atriz Jane Fonda, com quem teve uma filha, Vanessa. O caso de Bardot com Trintignant não apenas terminou seu casamento com Vadim, mas também levou ao fim do casamento de Trintignant com Stéphane Audran. Eles viveram juntos por 2 anos antes que o relacionamento terminasse, conforme detalhado na biografia de Ginette Vincendot, Brigitte Bardot, The Life, The Legend, The Movies. Se divorciaram após 3 anos, com Charrier ficando com a custódia do filho. O próximo romance de Bardot foi com o milionário alemão Günther Sachs, que ela conheceu em Saint-Tropez em maio de 1966. Eu achei ele magnífico, ela recordou em suas memórias. Fiquei hipnotizada. Ele tinha o mesmo Rose que eu. Sachs, encantado por Bardot, até providenciou um helicóptero para lançar milhares de rosas na casa dela no dia seguinte ao encontro. O casal se casou 2 meses depois em Las Vegas, mas a fase de lua de mel foi curta. Bardot começou um caso com o cantor Mike Sarni. Logo após retornar para casa, e depois de vários outros casos, Bardot se divorciou de Sachs em 1969. Apesar da separação, eles permaneceram em bons termos, com Sachs comentando mais tarde: "Um ano com Bardot valeu por 10 com qualquer outra." Ainda casada com Sachs, Bardot também teve um encontro com o cantor francês Serge Gainsbourg, segundo o The Guardian. Ela exigiu que ele escrevesse uma música de amor para ela, e ele acabou escrevendo 2, que se tornaram famosas: Bonnie et Clyde e Je t'aime, moi non plus. Durante a gravação desta última, Bardot e Gainsbourg teriam se entregado a carícias pesadas na cabine de gravação, e os sons íntimos foram capturados e incorporados à música. Bardot decidiu abandonar a faixa depois que Sachs descobriu sua existência, mas Gainsbourg
a regravou mais tarde com sua nova namorada, Jane Birkin, e a música se tornou um grande sucesso. Bardot lançou sua própria versão em 1986, após sua separação de Sachs. O quarto casamento de Bardot, com o empresário Bernard Dormal, permanece o mais longo de sua vida, apesar do namoro curto. Eles se conheceram em julho de 1992 e se casaram apenas um mês depois. De acordo com Dormal, o relacionamento os levou a uma reconciliação entre Bardot e seu filho distante. 2 semanas depois de nos conhecermos, ele contou a People, em 1992. Brigitte ligou para Nicholas porque queria que ele me conhecesse, e nós concordamos em visitá-lo na Noruega. Pouco antes de irmos, ela sugeriu: "Por que não nos casamos enquanto estamos lá?" Então nós nos casamos, mas de forma discreta. Eu não sou fã dos holofotes. Apenas nossos amigos mais próximos sabiam. O relacionamento complicado de Brigitte Bardot com seu filho. Brigitte Bardot teve um filho, Nicolas, com seu segundo marido, o ator Jacques Charrier. Bardot foi franca sobre suas dificuldades com a maternidade, chegando a admitir: "Eu não nasci para ser mãe. Eu não sou adulta o suficiente. Sei que é horrível admitir isso, mas eu não sou adulta o suficiente para cuidar de uma criança." Em 1997, Jacques Charrier e Nicolas processaram por danos superiores a 1 milhão de libras, devido às 80 páginas dedicadas a eles nas Memórias de Bardot, Initials BB, publicadas no ano anterior. O tribunal francês ordenou que Bardot e sua editora, Grasset, pagassem 17 mil libras a Charrier e 11 mil libras a Nicolas. Apesar de ter ganhado pelo menos 3 milhões de libras com o livro, as revelações pessoais de Bardot causaram considerável controvérsia. Nas memórias, ela expressou seu choque e angústia ao descobrir que estava grávida em 1959, descrevendo sua barriga como uma amiga querida, sobre a qual eu estava prestes a fechar a tampa de um caixão. Ela também revelou que tentou interromper a gravidez, batendo repetidamente em seu abdômen e pedindo ao médico por morfina. Seu filho, que agora vive em Oslo, e seus representantes ficaram particularmente chateados com os comentários de Bardot durante uma entrevista coletiva, onde ela afirmou que teria preferido dar à luz a um cachorrinho. Charrier Sr. discordou da forma dura com que Bardot retratou seu breve e conturbado casamento, no qual ela o descreveu como um ator e cantor fracassado que lidava com as decepções de sua carreira através do álcool e das fofocas. Embora Bardot inicialmente tenha rejeitado a ideia de maternidade, ela mais tarde lamentou que Charrier tivesse negado a ela o acesso ao filho por razões que ela considerava triviais. A equipe jurídica de Bardot argumentou que o livro era um relato pessoal e não infringia a privacidade de ninguém, exceto a dela mesma. Como a mulher francesa mais famosa do mundo, ela acreditava ter o direito de contar sua própria história. Um tribunal francês, no entanto, ordenou que Bardot pagasse 28 mil libras, cerca de 38 mil dólares, em danos, e exigiu que certas seções de suas memórias fossem precedidas por avisos de advertência. Nicolas não convidou Bardot para seu casamento em 1982, e mãe e filho passaram quase uma década sem se ver. No entanto, eles se reconciliaram nos anos 1990, após o nascimento do primeiro filho de Nicholas, tornando-a avó pela primeira vez. As controvérsias e a vida em reclusão. No auge de sua fama, quando era um símbolo sexual global e filmava um filme atrás do outro, Brigitte Bardot chocou o mundo ao se aposentar da atuação, modelagem e até mesmo da carreira de cantora. Em uma rara entrevista para a Vogue Homme, posteriormente republicada pela Vogue em 2015,
Bardot explicou o motivo de sua decisão de se afastar. Eu parei de fazer filmes quando tinha 38 anos porque já estava saturada. Então não tenho desejo de voltar aos 77, afirmou. Bardot relembrou um momento durante as filmagens em Périgord, na França, quando encontrou uma mulher andando com uma pequena cabra. Amante dos animais durante toda a sua vida, Bardot comprou a cabra e a levou de volta para seu trailer. Eu a levei para o meu hotel 5 estrelas em Sarlat naquela noite, disse Bardot. Se não me deixassem entrar, eu teria dormido do lado de fora com ela. Para Bardot, comprar a cabra marcou um ponto de virada. Ela começou a se sentir desiludida com a atuação e com as pressões de envelhecer. Será que seria assim que eu envelheceria no cinema? Ela se perguntou. Justo quando comecei a sentir que queria deixar tudo para trás, apareceu aquela cabrinha. Foi então que Bardot decidiu abandonar a fama. Bardot mudou seu foco, afastando-se de sua carreira brilhante e passou a direcionar sua influência internacional para os direitos dos animais. Ela fundou a Fondation Brigitte Bardot, que trabalha na proteção de animais selvagens e domésticos na França e ao redor do mundo. Falando com paixão a Vogue Hommes, ela revelou seu compromisso de longa data. Sempre amei e defendi os animais. Desde jovem sonhava em viver em uma fazenda, explicou Bardot. Refletindo sobre sua jornada, Bardot disse: quando decido fazer algo, me dedico completamente. Eu me esforço ao máximo. Ela enfatizou como se entregou aos direitos dos animais sem nenhum conhecimento prévio, movida apenas pela paixão. Foi a mesma coisa quando abandonei tudo para me concentrar no bem-estar animal. Me joguei de corpo e alma, sem saber nem como iria conseguir. Olhando para trás, ela expressou orgulho em suas conquistas com a fundação. É incrível o que consegui realizar. A vida pessoal de Bardot também trouxe desafios. Ela teve um filho chamado Nicolas, mas achava a maternidade difícil. Em suas memórias de 1996, Initials BB, ela admitiu ter feito 2 abortos ilegais na juventude. Quando engravidou aos 25 anos de seu segundo marido, Jacques Charrier, os pais dele a pressionaram a manter o filho. Bardot disse de forma célebre que teria preferido dar à luz a um cachorrinho. Nicolas foi criado pelos sogros e Bardot manteve um contato limitado com ele. Ao longo dos anos, Bardot se envolveu em vários incidentes polêmicos. De acordo com Vanity Fair, em 2021, ela havia sido multada várias vezes por incitar ódio racial. Em uma de suas declarações mais infames, relatada pela NBC News, Bardot descreveu os habitantes da ilha francesa Réunion como aborígenes que mantiveram os genes de selvagens, criticando o tratamento deles em relação aos animais. Em 2006, ela foi multada em $23 mil por escrever uma carta acusando os muçulmanos de destruir nosso país impondo seus costumes, conforme noticiado pela BBC. Após se retirar da vida pública, Bardot mudou-se para Saint-Tropez, onde se estabeleceu em uma propriedade isolada chamada La Madrague. Ela abraçou uma vida tranquila, mantendo um perfil discreto e discutindo sua vida pessoal apenas em suas memórias. Tears of Battle, an Animal Rights Memoir. Minha natureza seletiva significa que só dou boas-vindas a algumas pessoas em minha casa em La Madrague, escreveu ela. A maioria das minhas interações com amigos acontece por meio de cartas. Hoje em dia encontro conforto na distância física, mesmo no contexto de amizades próximas. As corajosas lutas de saúde. Nos primeiros anos de sua vida, Brigitte Bardot, agora com 87 anos, viveu uma vida de indulgências, especialmente depois de conhecer seu marido,
o roteirista francês Roger Vadim. O filme de Vadim, E Deus Criou a Mulher, 1956, que tinha Bardot no papel principal, a catapultou para a fama internacional. Mais tarde, Bardot admitiu abertamente ter tido mais de 100 amantes, tanto homens quanto mulheres. No entanto, na década de 1990, Bardot refletiu sobre seu passado em uma entrevista à publicação francesa Grasset, revelando que seu estilo de vida hedonista havia cobrado seu preço. Você não pode escapar da angústia que segue uma grande felicidade. Minha vida tem sido uma série de momentos fugazes de alegria e dificuldades intensas. Para mim, a vida sempre foi uma mistura do melhor e do pior, do amor e do ódio, confessou ela. Seu biógrafo, Jeffrey Robinson, autor de Brigitte Bardot, Two Lives, 1994, destacou suas lutas contra uma depressão severa. Ela era uma pessoa muito confusa, solitária no meio de uma fama avassaladora, explicou Robinson. Ela sofria de uma depressão profunda, mas nunca aprendeu a lidar com isso. Bardot tem sido franca sobre a dor emocional que suportou, especialmente em suas memórias Lágrimas da Batalha, Memória dos Direitos dos Animais. Ela descreveu como foi profundamente afetada pela crueldade humana. O puro medo que me toma quando estou frente a frente com a maioria dos humanos me fez sofrer horrivelmente durante meus anos como atriz. No começo eu gostava da atenção, mas logo ela me sufocou e me destruiu. Durante meus 20 anos no cinema, toda vez que começava um novo projeto, eu ficava com herpes. Esse culto à celebridade me sufocou. Em 1983, exatamente 10 anos após se aposentar da atuação, Bardot foi diagnosticada com câncer de mama, conforme noticiado pelo Page Six. Inicialmente, ela recusou o tratamento, convencida de que sua condição era fatal. Ela compartilhou o diagnóstico em uma carta para sua amiga próxima, a atriz francesa Marina Vladi, que rapidamente visitou Bardot em sua vila em Saint-Tropez e a persuadiu a procurar tratamento e a tornar sua doença pública, segundo o IMDb. Em 1985, o Los Angeles Times informou que Bardot havia passado com sucesso por uma cirurgia e terapia de radiação. Embora Bardot tenha superado o câncer, ela continuou a enfrentar desafios significativos de saúde, incluindo artrite degenerativa dupla, como observou a Vanity Fair. Apesar de ter sido oferecida uma cirurgia para aliviar sua condição, ela expressou medo quanto à ineficácia da anestesia. Em uma entrevista de 2014 ao The Daily Mail, ela revelou que agora depende de bengalas para ajudar na mobilidade. Apesar de suportar dor física intensa, Bardot também enfrentou profundos desafios emocionais. Houve momentos em que eu realmente queria morrer, admitiu ela em uma ocasião. A morte parecia uma fuga romântica, como o amor. Houve momentos em que eu tomei pílulas porque o pensamento de saltar da minha varanda e ser fotografada morta lá embaixo era insuportável. Seu primeiro marido, Roger Vadim, uma vez disse: "Cada aniversário é um teste para ela, e geralmente é um momento de grande desespero." No ano passado, os serviços de emergência foram chamados à casa de Bardot em Saint-Tropez após a famosa atriz sofrer dificuldades respiratórias, conforme noticiado pela mídia francesa. O incidente gerou grande atenção da mídia, levantando preocupações sobre a saúde da atriz de 88 anos. Mais tarde, seu marido, Bernard Dormal, assegurou ao jornal local Var Martin que a condição de Bardot havia melhorado e sua respiração estava estabilizada. Aconteceu por volta das 9 horas, quando Brigitte teve dificuldades para respirar. Estava pior do que o usual, mas ela não perdeu a consciência.
Os bombeiros vieram e deram oxigênio a ela, ficando para monitorá-la, explicou ele. Também sugeriu que o calor intenso em Saint-Tropez, em meio a uma onda de calor prolongada no sul da Europa, poderia ter influenciado o incidente. Como qualquer pessoa de certa idade, ela não suporta mais o calor, acrescentou. Essa é a história completa da vida lendária